Olá, é um prazer estar de regresso aqui à sua companhia. Muito obrigado por estar connosco aqui na Novo Tempo Portugal. E agora estamos juntos para a próxima meia hora, quase, para mais um episódio da Voz da Esperança. Um abraço muito grande para si que me escuta neste momento através das ondas da rádio RCS. Também aqueles que no digital, talvez aí em casa, no telemóvel, estão a ver a Voz da Esperança através do YouTube da Novo Tempo Portugal. Muitos, espero eu, estarão também nas emissões da Novo Tempo Portugal, na sua TV, a TV Novo Tempo, no canal 186 da MEL. Aqui é o tempo de esperança, é o tempo de ouvirmos cantar sobre a esperança, que vamos ouvir já a seguir nas vozes do quarteto Voz da Esperança. Hoje tenho uma razão de sobra para ficar aí desse lado, porque temos um programa extremamente importante. Vamos continuar com a história de Jesus e hoje um exemplo magnífico para nós. Deixe-se ficar connosco. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Antes de começarmos o tema propriamente desta noite, venho assim, já sabe, para lhe fazer uma oferta. Uma oferta que acredito pode fazer uma grande diferença na sua vida se tem realmente interesse em conhecer a Palavra de Deus, sobretudo as mensagens proféticas, porque tenho aqui um guia de estudo do livro do Apocalipse que o vai ajudar capítulo a capítulo a descobrir as incríveis mensagens que estão escondidas, mas para serem descobertas aqui no livro do Apocalipse. São 18 capítulos que aqui vai encontrar, que o vão levar numa viagem através do livro profético do Apocalipse. Já sabe, envie uma mensagem para nós a pedir o guia de estudo Apocalipse 933-939291 é o nosso número, estamos à sua disposição. Esta é uma oferta muito importante que queremos
partilhar consigo. Agora vou convidá-lo a imaginar uma cena comigo. Estamos nas margens do Rio Jordão. O povo acorria ali em multidões para ouvir um profeta que falava com grande poder, muita simplicidade e grande autoridade. Falámos dele aqui precisamente no nosso último episódio. Se não viu, pode ir dar ainda uma espreitadela lá nas nossas plataformas. João Batista, o homem que pregava com palavras que cortavam como uma espada e apelavam ao arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas o que é que estava a chegar na verdade? Quando ele falava estas palavras, os corações eram tocados, muitas vidas eram transformadas e entre esses que se aproximavam para ouvir, muitos vinham para ser batizados, como um símbolo dessa mudança. E um dia surgiu uma presença totalmente diferente. Entre aqueles camponeses, pescadores, soldados, homens da religião, aproximou-se um homem de Nazaré, seu nome Jesus. Naquele momento, um dos maiores encontros da história, podemos dizê-lo sem exagerar, iria acontecer. João, o profeta que vinha anunciar e preparar o caminho, e Jesus. Eles eram, na verdade, parentes distantes, primos, mas unidos desde o nascimento por um milagre divino, a intervenção de Deus. Mas a verdade é que os dois, quase da mesma idade, tinham crescido em caminhos totalmente separados. João cresceu no deserto, Jesus, na simplicidade de Nazaré, na Galileia. Agora, no Rio Jordão, dois destinos extraordinários vão encontrar-se diante dos olhos de todo o povo e diante do próprio Deus. A Bíblia conta-nos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, que a coisa deu-se desta maneira. A partir do versículo 13 diz que veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se e dizia: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. Jesus, porém, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João o permitiu. Não sei aí desse lado o que é que sente ao ler, ao ouvir estas palavras. Eu fico extasiado. Que cena grandiosa. Porque, na verdade, quando Jesus entra dentro daquela água do Jordão, é o próprio Deus, o Deus Santo, que pede para ser batizado. É por isso que, de forma totalmente natural, João vai sentir-se indigno. Ele sabe quem é que está na sua presença. Ele olha para Jesus e reconhece nele a pureza, a santidade, uma vida, um caráter sem mancha. E por isso a sua pergunta é óbvia. Eu é que preciso de ser batizado por ti e és tu que vens a mim? Jesus responde-lhe, aliás, como quase sempre, firmeza e mansidão. E deixe-me fazer aqui um parênteses para dizer-lhe que eu tenho aquela inveja santa, costumamos dizer, desta capacidade de Jesus de conseguir ter tanta autoridade e força nas suas palavras, mas ser tão manso e bom quando as diz. É o sonho que eu tenho para a minha vida, na verdade, acredite. Mas Jesus o que é que lhe diz desta forma? Deixa. Agora vai ter de acontecer assim. Este é o momento para que se cumpra aquilo que tem de se cumprir. Todos sabemos, Jesus não precisava de batismo para confessar os seus pecados ou para dar um sinal de arrependimento, porque Jesus não tinha pecado. Então porquê isto aconteceu? Descer às águas foi a forma que Jesus encontrou no início do seu ministério público de se identificar conosco. Jesus, portanto, começou o seu ministério tomando um lugar do qual ele não precisava de estar. Era um lugar que era nosso. Jesus começou ali mesmo a caminhar a nossa estrada. E ele deu, por isso, o exemplo de submissão. Submissão ao Pai. O batismo de Jesus foi o selo de que ele assumia, a partir daquele momento, a nossa causa. Ou seja, Jesus estava disposto a carregar sobre si mesmo o peso
de toda a humanidade. E esta é uma incrível mensagem que ainda hoje faz eco, é uma mensagem para nós. O batismo não é um ritual vazio para se cumprir um mandato qualquer religioso. O batismo é uma entrega, e é uma entrega total. É isso que ele simboliza. É um compromisso que é feito com o céu. O batismo é um momento de ponte entre o céu e a terra. É morrer para o pecado, para o que fica atrás, é nascer para uma nova vida. Vou aqui recordar-lhe as palavras do apóstolo Paulo. Escreveu sobre isto, criou no fundo uma teologia, um simbolismo para o batismo em Romanos no capítulo 6. E lá no versículo 4 diz assim: de maneira que fomos sepultados com Ele Jesus, pelo batismo na morte, para que como Cristo também ressuscitou dos mortos, assim nós possamos andar em novidade de vida, ou seja, viver uma vida nova. Portanto, ao sair da água, Jesus vai identificar-se com esta experiência. E Jesus, quando sai das águas, no fundo, ele vai inclinar-se em oração. Porquê? Porque Jesus sabe que é um novo capítulo da sua missão que estava a começar. Vejam o seguinte, até aquele momento, o que é que Jesus tinha vivido? O que é que se tinha passado com Jesus? Não sabemos, e não sabemos porque Jesus esteve todos estes anos em silêncio, viveu em silêncio, em Nazaré. Agora inicia-se esta nova etapa na sua vida em que ele vai enfrentar muita oposição e incompreensão, em que tem uma missão extraordinária para viver e também a experiência da solidão e até da cruz. Portanto, Jesus sabia que a sua jornada, a partir daquele momento, seria marcada por lágrimas, por rejeição, por dor. Por isso, naquele momento, Jesus vai orar. É uma oração em que o Filho clama ao Pai por forças, por confirmação, por poder e virtude para poder vencer estes muitos desafios. E o céu não ficou em silêncio. É o mínimo que se pode dizer. O Evangelho de Mateus diz-nos que, sendo Jesus batizado, saiu da água e eis que se abriram os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E mais, veio uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E esta, amigo e querida amiga, esta é uma cena inesquecível. Os céus abrem-se. O Espírito Santo, Deus, Espírito, desce e torna-se visível na forma de uma pomba, para ungir e abençoar Jesus, para lhe dar poder e inspiração, mas também a voz do Pai, uma voz que ecoou e que todos ouviram. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O batismo de Jesus, veja só, foi confirmado com a presença do Pai e do Espírito Santo. Mas como é Jesus, o Filho, que está a ser batizado, o que nós encontramos nesta cena é a Trindade. O Deus Pai, Filho e Espírito totalmente unidos nesta missão de salvação que agora começa. Por isso, podemos perceber o seguinte, querido amigo, aquela voz que se ouviu do céu não foi apenas para Jesus. Hoje é talvez uma das grandes revelações que eu quero partilhar aqui consigo. Aquela voz que do céu, a voz do Pai, de Deus o Pai, que dizia: este é o meu Filho amado, eu hoje quero desafiá-lo a crer no seguinte, que esta voz foi também para si, como foi para mim. Porquê? Porque quando nos entregamos a Jesus e quando o recebemos como nosso Salvador, esta declaração, na verdade, ela aplica-se a nós. Veja, escuta estas palavras: este é o meu Filho amado. Esta é a minha filha que eu tanto amo. Em ti eu tenho prazer e me deleito. Na verdade, nós, quando estamos em Jesus e somos aceitos por Jesus, nós tornamo-nos esses filhos amados, porque nós somos recebidos como filhos adotivos do Deus eterno. E neste episódio, João
cheio do Espírito Santo, o que é que ele vai fazer? Vai apontar para Jesus, depois desta declaração do céu, e vai proclamar esta grande verdade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era este o Deus feito homem que estava ali nas águas do Jordão. E estas palavras, também elas continuam a fazer eco, porque Jesus é o Cordeiro que se entrega em nosso lugar. O sacrifício perfeito, aquele que carrega sobre si toda a culpa da humanidade, naquele instante, ao estar ali presente, as profecias antigas do Velho Testamento cumpriram-se todas. É como se Abraão ali ouvisse a pergunta de Isaac: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Ali estava ele. João declarava-o: eis o Cordeiro de Deus. Isaías também tinha profetizado: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53. Tudo isto agora se estava a cumprir quando João faz esta declaração. Portanto, podemos dizer que todas estas grandes profecias apontavam para este momento em que João vai declarar diante daquele povo: este aqui é Jesus, o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. A boa notícia aqui, a boa nova, é que esta cena no Jordão, ela é a garantia de algo extraordinário para nós. Em Cristo, nós também somos aceitos. É isto, a voz do Pai. Como lhe dizia há pouco, aquela voz que declarou: este é o meu Filho amado, ela declara hoje sobre todos aqueles que se entregam a Jesus e o reconhecem como o Cordeiro de Deus. A esses, a expressão este é o meu Filho amado, ela aplica-se agora mesmo. Não importa, portanto, o passado, o que está para trás na sua vida. Não importam os erros que já tenha cometido. Porque no momento em que se entrega a Jesus, o céu abre-se e abre-se sobre a sua vida. E o Espírito Santo desce para habitar no coração. E o Pai declara: és meu filho, és a minha filha querida. É por isso que o batismo, ele representa algo de tão importante para a vida do crente. O batismo não é apenas um símbolo, ou seja, um ritual que se cumpre porque faz parte de um processo, como que uma iniciação. Não, o batismo é o início de uma caminhada que se quer fazer. Por isso podemos dizer que o batismo ele é uma porta de entrada para um lugar onde nós precisamos muito de estar. Que lugar é esse? Uma vida cheia da presença do Espírito de Deus. Esse é o lugar a que o batismo nos abre as portas. É a certeza de que nós não estaremos mais sozinhos, porque a voz de Deus nos diz: eu tenho prazer em ti, meu filho. O mesmo Jesus que entrou nas águas do Jordão é o mesmo Jesus que hoje entra nas águas que são a nossa vida para purificar, renovar e salvar. É por isso que quando nós olhamos para esta história, este momento do batismo de Jesus, ele evoca uma pergunta que é muito importante para nós hoje. No fundo, é a pergunta que todos aqueles que estavam ali na margem do Jordão e assistiam em primeira mão a esta cena, era a pergunta que se coloca a cada um deles e que João, no fundo, o Batista, foi portador. Se nós aceitamos seguir Jesus e seguir no seu encalce, no seu exemplo. Você quer aceitar Jesus na sua vida e entregar-se a Ele de todo o seu coração? Talvez a pergunta que mais impressiona e mais importante é hoje fazermos diante desta cena que aqui estamos a analisar é esta. Meu querido amigo, prezada amiga, você aceita ouvir a voz do Pai na sua vida, dizendo-lhe assim: este é o meu filho amado, esta é a minha filha querida. E se hoje você sente o chamado de Deus na sua vida
E se o Espírito Santo também se faz presente, e não precisa de ser na forma de uma pomba, é na forma de uma presença como que uma voz que o fala ao seu coração. O meu desafio é não adie mais. Para muitos isso pode acontecer através do batismo, porque o batismo de Jesus é um convite que está aí como um testemunho para que nós também percorramos o mesmo caminho. É um convite à entrega. Por isso eu desafio a aceitar este caminho. Venha para Cristo. E o céu inteiro vai abrir-se sobre a sua vida para celebrar a sua decisão. O Pai vai dizer, Filho vem, o Espírito vai abençoar e ungir. Não quero esta experiência na sua vida. Meu querido amigo, o batismo de Jesus no Jordão foi o início de quê? Da missão de Jesus, essa missão pública. E o seu batismo, ou a sua decisão de se preparar para o batismo, ou para uma entrega renovada a Jesus, também pode ser o início, precisamente, de uma nova vida, de uma nova experiência, de uma nova missão, para si, cheia dessas bênçãos que Jesus ali nos mostrou. A presença do Espírito Santo sustentado pelo amor do Pai. É este o propósito de Deus para a nossa vida. Hoje, a voz de Deus continua a dizer para cada um de nós, os que queremos render-nos ao nosso Salvador: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E esta voz hoje diz assim: vem a mim. Ouça agora esta voz. Escute o apelo. Vem a mim. Vem a mim, filho meu, andas longe do amor do teu Pai, tenho os braços bem abertos, estou aqui, estou aqui. Vejo a dor que te faz chorar. Sei que estás a sofrer. Ouço o grito no silêncio do coração. O meu amor consolar-te-á, amar-te-ei eternamente. Então segura a minha mão, confia em mim, eu sou fiel, pois eu nunca te abandonarei. Vem a mim, filho meu, andas longe do amor do teu Pai, tenho os braços bem abertos, estou aqui, estou aqui. Vejo a dor que te faz chorar. Sei que estás a sofrer. Ouço o grito no silêncio do coração. O meu amor consolar-te-á, amar-te-ei eternamente. Então segura a minha mão, confia em mim, eu sou fiel,
sempre. O meu amor é para sempre. Nunca te deixarei. Vejo a dor. Nunca te deixarei. Estou aqui. Nunca te deixarei. Nos meus braços descansa seguro. Depois desta mensagem, depois de hoje, nesta grande jornada que estamos a fazer na vida de Jesus, ainda agora começamos, estamos precisamente no momento do seu batismo. Com estas lições que hoje tiramos aqui, com este exemplo maravilhoso, eu quero desafiá-lo. Se alguém está a ouvir-me neste momento que ainda não tenha passado pela experiência do batismo ou que queira preparar-se para uma entrega a Jesus, eu quero desafiá-lo a contactar aqui a Novo Tempo. Nós temos aqui pastores, instrutores bíblicos que o podem apoiar. Envie uma mensagem. Partilhe a sua história, o seu testemunho. Talvez numa frase, porque nós não temos máquinas, temos pessoas reais a atender o telefone, a conversar consigo. Se sentir esse desejo, diga numa mensagem: eu quero muito entregar a minha vida a Jesus. Quero preparar-me, quero saber como é que posso preparar-me para o batismo. Faça isso. Envie uma mensagem para o podermos apoiar. O número é o 933 93 92 91. Ao chegarmos ao final do nosso programa, eu também quero renovar o nosso compromisso em apoiá-lo, muitas vezes através destes guias de estudo, que podem ser um apoio aí na sua individualidade, na sua casa, pode ir estudando a Palavra de Deus. Estamos a oferecer hoje este guia para estudar o livro do Apocalipse e as suas profecias. O mesmo número é o 933 93 9291. Está à sua disposição para esta oferta também muito especial. Acredito, foi uma grande bênção para mim ter estado hoje consigo, ter-lhe falado sobre esta voz maravilhosa que hoje ainda nos diz: meu filho, muito amado. Sinta-se muito amado por Deus e com muita gratidão da nossa parte por ter escolhido, ter estado com a Voz da Esperança e com a Novo Tempo. Deus o abençoe. Voltamos a estar juntos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.